Olá pessoal, o vídeo de hoje está demais porque simplesmente eu vou tirar uma dúvida sobre o emprego da crase que todos, isso mesmo, todos vocês possuem. Mas primeiro eu quero agradecer, gente. Chegamos à marca dos 5.000 inscritos aqui no meu canal do YouTube. Só tenho que agradecer muito, muito, muito mesmo. Muito obrigado. Continuem compartilhando os meus vídeos, continuem indicando o meu canal para os seus conhecidos. Façam com que o meu canal fique cada vez melhor. Obrigado, 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 de verdade. E hoje o assunto é o emprego da crase, gente. Eu recebi lá no meu Instagram a seguinte pergunta de um seguidor. Não se preocupem que inicialmente vocês podem não entender muito bem a pergunta, mas com a minha explicação vocês vão entender o que o seguidor quis perguntar e a resposta para ela, e verão, isso que é legal, que a pergunta dele é a pergunta de muitos de vocês. Vamos lá para a pergunta dele. Bom dia, professor. Uma dúvida. Por que escrevemos a título de exemplo, mas à guisa de exemplo, né? Com crase. Sei que antes de título não pode haver crase, pois é palavra masculina. Mas por que não escrevemos ao título de exemplo, preposição mais artigo definido, já que crase é preposição mais artigo definido? E hoje eu vou usar aquele nosso quadro verde que muitos de vocês já conhecem para explicar essa questão difícil sobre o emprego da crase. Vamos a ele. Pessoal, primeiro vocês têm que ter ciência de uma coisa. Olha só, a preposição de mais o artigo definido a é igual a da. A preposição em mais o artigo definido a é igual a na. A preposição per mais artigo definido a é igual a pela. E a crase? Pessoal, a crase é a preposição a mais o artigo definido feminino a. Como a gente não tem como grafar isso na escrita, como é que a gente faz? A gente grafa, a gente indica essa fusão da preposição a com artigo definido feminino a com o acento grave que a partir de agora nós chamaremos de crase, tá bom? Então fiquem com isso na cabeça, hein? Preposição a mais artigo definido feminino a é igual a acraseado. Legal? Então, gente, vejam que a crase é a fusão da preposição a mais o artigo definido feminino a. Vamos lá, hein? Crase é a fusão da preposição a mais o artigo definido feminino a. Por isso que vocês não colocarão crase antes de substantivos masculinos, gente. Porque não tem sentido, né? Se crase é preposição a mais artigo definido feminino a, não vai haver crase antes de substantivos masculinos, porque afinal de contas ninguém fala a garoto, a livro, a documento, né? A gente fala como o garoto, o livro, o documento. Portanto, antes de substantivos masculinos, não usaremos crase. Usaremos em vez dela a forma ao, preposição mais artigo definido masculino. Ao. Vamos pro quadro. Então, repetindo e reforçando o que eu acabei de falar, pessoal. Vamos lá, hein? Crase é a fusão da preposição a mais artigo definido feminino a. Por isso não há crase antes de nomes masculinos, porque ninguém fala a garoto, a livro, a documento, mas o garoto, o livro, o documento. Antes de garoto, livre, documento, enfim. Antes de todos os nomes masculinos, não vai crase, porque vai a forma a preposição mais artigo definido masculino o. Ou seja, usamos a forma ao. Então diremos ao garoto, ao livro, ao documento. Podemos, portanto, corretamente concluir que, antes de substantivos femininos, escrevemos a com crase, se houver crase, né? Mas isso a gente já vai ver daqui a pouquinho. Antes de substantivos masculinos, escrevemos ao. E daí surge uma dica
que eu dou muito lá no meu curso e que eu vou dar agora para vocês sobre o emprego da crase, gente. Essa dica é infalível. 99,99% dos casos, se vocês a aplicarem, já vai resolver aí o problema de saber se o ar recebe ou não crase. E a dica é muito simples, pessoal. Vocês usarão crase antes de palavras femininas se, preste atenção, se trocando a palavra, o substantivo ali feminino, por um masculino, apareceria antes dela a forma ao. A forma ao. Se com uma forma masculina aparece ao, é porque com a forma feminina aparecerá antes a com crase. Vamos para o quadro. Ele se referiu à carta. Será que vai crase? Como é que nós vamos descobrir? Bom, vamos substituir a palavra carta por documento. Vamos ver se aparecerá um ao. Vamos ver. Ele se referiu ao documento. A gente não fala ele se referiu ao documento, né? Ele se referiu ao documento. Opa, apareceu ao. Então, é sinal, é indicativo de que tem sim crase antes de carta. Claro, em ao, na frase, ele se referiu ao documento, o que a gente tem? A preposição mais o artigo definido masculino. Então, na frase ele se referiu à carta, o a aí é preposição mais artigo definido feminino. E preposição mais artigo definido feminino, a junção disso, o que acarreta? O emprego da crase. E pessoal, gravem bem isso, hein? Para que exista crase, vocês devem ter a fusão da preposição mais o artigo definido feminino. Senão, não tem crase, hein? Senão é só preposição ou só o artigo definido feminino. Para que ocorra a crase, né, o sinalzinho do acento grave, o que é que vocês devem ter? Preposição mais artigo definido feminino, gente. Decorem isso, gravem bem isso. Bom, e agora chegamos onde eu queria chegar. Vamos lá, dê uma olhadinha nessa frase aí. Os policiais receberam os bandidos à bala. Bom, gente, tem crase? Sim ou não? Para saber se no A de a bala vai crase, basta trocar o bala por um substantivo masculino. Se antes desse substantivo masculino aparecer a forma ao, é sinal que antes de a bala vai crase. Eu falei para vocês gravarem bonitinho para não se perderem. Vamos substituir então o bala por um substantivo masculino? Vamos lá para o quadro. Podemos substituir o a bala por a tiro, hein? Os policiais receberam os bandidos a tiro. Pessoal, a gente não escreveria os policiais receberam os bandidos ao tiro. Então, em os policiais receberam os bandidos a bala, não vai crase no a. Por quê? Nós não temos a forma, quando usamos o masculino, ao. A gente escreve, os policiais receberam os bandidos a tiro, não ao tiro. Aí, professor, mas eu sempre aprendi tal que em locuções adverbiais femininas vai crase. Não, gente, em regra é facultativo o uso da crase diante de locuções adverbiais femininas, sobretudo se elas estiverem no singular. E aí é que está o ponto do vídeo de hoje, gente. Vocês colocarão a crase, sobretudo se vocês quiserem evitar uma possível ambiguidade. Vamos voltar lá para a nossa frase que vocês vão entender bem bonitinho o que eu acabei de dizer. Bom, a gente viu que os policiais receberam os bandidos a bala, não vai crase, né? Porque substituindo a bala por tiro, a gente tem os policiais receberam os bandidos a tiro. Então, não tem preposição, mas artigo definido, né, gente? Agora, pessoal, aqui que está o ponto. Se, em vez desta frase, nós escrevêssemos os policiais receberam a bala os bandidos, agora mudou, hein? Agora mudou. Para evitar possível ambiguidade, isso é, para que o leitor não entenda que os policiais receberam uma bala, um doce dos bandidos, vocês colocarão sim
crase antes desse a bala. A crase antes desse a bala é facultativa. De novo, vocês usarão somente quando? Para evitar possível ambiguidade, que é exatamente o que está acontecendo agora, hein? Os policiais receberam os bandidos a bala, não há ambiguidade. Então a crase antes de bala é desnecessária. Agora, os policiais receberam a bala, os bandidos, pode causar alguma ambiguidade, por isso vocês colocarão sim a crase aí. Vamos para outra frase. Ele assinou o contrato à caneta. Boa essa, hein, gente? Gente, assim não há crase não, porque basta trocar caneta por lápis que vocês verão que não aparecerá a forma AU antes de lápis. Vejam, ele assinou o contrato a lápis. Bem tranquilão, hein? Ele assinou o contrato a lápis. Então, escreverão também assim. Ele assinou o contrato a caneta. Sem crase, né? O que é que nós temos aí em ele assinou o contrato a caneta? Apenas preposição. Esse a é apenas preposição. Igualmente, em ele assinou o contrato a lápis, esse a é só preposição. Legal? Agora, nós temos essa frase aí. Ele assinou o contrato a caneta, acabamos de ver que não há crase antes de a caneta. Mas, se a frase fosse escrita assim, a caneta assinou ele o contrato. A caneta assinou ele o contrato. Daí vai crase sim. Porque pode causar alguma ambiguidade no leitor essa frase aí, né? O leitor pode ser levado a imediatamente pensar que quem assinou foi a caneta, não ele. Então, por isso, a caneta assinou ele o contrato. Legal? Outra frase, e essa é muito boa, hein, gente? Prestem atenção. As ações da empresa de telefonia foram compradas à vista. E muita gente tem dúvida nisso aí, né, pessoal? Tenho certeza que você tem muita dúvida nisso. À vista. Vai crase em à vista? Não vai? Vamos lá para o quadro. Então, de novo, as ações da empresa de telefonia foram compradas à vista. Pessoal, não tem crase não, porque basta trocar o vista por prazo. Vocês verão que não aparecerá a forma ao antes de prazo. Vejam. As ações da empresa de telefonia foram compradas a prazo, não ao prazo. Então isso significa que antes de vista não vai crase. Mas lembram que eu disse que em locuções adverbiais femininas, principalmente se elas estiverem no singular, a crase será facultativa e deverá sim ser usada para evitar a ambiguidade? Vamos lá para o quadro. Bom, na frase, as ações da empresa de telefonia foram compradas à vista, não tem crase. Mas se a frase fosse construída assim, gente, olha lá. À vista foram compradas as ações da empresa de telefonia. À vista foram compradas. Parece aí que quem foi comprada foi à vista, né? Foi a visão da pessoa. Então, cuidado. Para evitar ambiguidade, nessa frase aí em específico, vocês colocarão sim crase e escreverão assim. À vista foram compradas as ações da empresa de telefonia. Bacana? Agora vocês já estão prontos para entender bem bonitinho a pergunta do seguidor. Vamos a ela novamente. Ele pergunta por que escrevemos a título de exemplo, mas à guisa de exemplo. Em outras palavras, ele quer dizer à guisa vai crase. Mas por que então a gente não diz ao título de exemplo? Entenderam? Boa pergunta, hein? Se com uma palavra feminina, no caso, guisa, vai crase. Quando vocês substituem ali o feminino por um masculino, no caso, título, deveria aparecer a forma ao título. Por que, então, não aparece ao título, mas a guisa tem crase? Mas aí a premissa já está errada, gente, porque na verdade mesmo, a guisa de exemplo não necessariamente vai haver crase, não. Vamos lá para o quadro. Vejam, a guisa de exemplo transcreve-se o seguinte julgado. Há algum perigo de ambiguidade aí, gente? Não há, não há. Então não precisa colocar crase em a guisa de exemplo, porque não há risco de ambiguidade. Mas, querendo, como a crase é facultativa, e aqui está um ponto muito importante, vocês colocarão sim a crase.
vocês colocarão sim o acento indicativo de crase. Olha lá, à guisa de exemplo, transcreve-se o seguinte julgado. Então aí é tranquilão, vocês colocarão ou não o emprego da crase, porque enfim, aí a crase é facultativa, assim como ela é facultativa lá antes de vista, antes de bala, como a gente acabou de ver, gente. Nesse caso aí apresentado pelo seguidor, eu colocaria crase sim, porque se a gente for no dicionário, a maioria dos dicionários trazem essa expressão à guisa de com crase, então eu a colocaria. Mas, como eu expliquei para vocês, é facultativa e a crase, diante de locuções adverbiais femininas, só será empregada se for para dirimir alguma possível ambiguidade. Gente, crase sempre é uma complicação, né? Mas eu espero de coração que com este vídeo vocês deram um passo adiante na compreensão do tema. Se gostaram do vídeo, deixem um like, gente. Não se esqueçam, compartilhem também este vídeo nas redes sociais. Ativem o sininho de notificações, assim sempre quando eu colocar algum vídeo novo por aqui, vocês serão disso notificados. E comentem, gente. Gostaram do vídeo? Comentem. Deixem-me saber se vocês estão gostando do meu trabalho. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.